Fala pessoal, tudo bom com vocês? Galera, vocês são muito bem-vindos em mais este vídeo que nós estamos fazendo a respeito das preciosas lições da Escola Bíblica Dominical. E é com muita alegria que nós chegamos ao final do primeiro trimestre do ano de 2022, falando aqui a respeito das lições da classe dos jovens e tendo como título essa revista como Jesus, o Filho de Deus. Então, ao longo desse trimestre aí, nós aprendemos a respeito do Evangelho de João. Então eu creio que foi um trimestre aí de muito aprendizado, de muito crescimento espiritual para as nossas vidas e também na palavra de Deus. Então se você me acompanhou aí desde a lição de número 5, que foi a primeira videoaula aí que eu coloquei pra gente, já deixa o teu like, já deixa o teu comentário, o que você achou, uma sugestão de melhoria dos vídeos, para que nós consigamos aí dar prosseguimento nas nossas aulas, tá bom? Como já foi falado no vídeo anterior, muito em breve esse cenário aqui será modificado. A gente já vai estar indo para a nossa sala aí, uma sala totalmente preparada, justamente para que a nossa aula fique bem mais legal, tá bom? E nós temos aí o título dessa nossa lição, da lição de número 13, a última lição do trimestre da classe dos jovens, ela diz assim: para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Só que antes da gente dar prosseguimento na aula, eu já quero mostrar para vocês aqui a revista do nosso próximo trimestre, do segundo trimestre do ano de 2022, que é essa lição aqui, ó, da classe dos jovens. E tem como título O Perigo das Tentações. Então, fora esse domingo agora, do dia 27 de março, no outro domingo, nós já estaremos iniciando essa nova revista. Eu já estou com ela em mãos aqui, preparando o conteúdo para poder colocar aqui no canal para a gente conseguir aí ter mais opções de subsídios aí para as nossas aulas. E também, pessoal, eu tenho em mãos aqui, ó, a revista da classe juvenil, tá? Essa classe aqui, ela tem uma faixa etária dos 15 a 17 anos e é uma lição muito legal também. E ela tem como título Uma Viagem pelo Novo Testamento. Então, se vocês querem também ver subsídios dessa lição aqui, deixa nos comentários aqui também, que eu creio que futuramente aí a gente também já começa deixando aqui subsídios a respeito da classe juvenil, tá bom? Então vamos ao que interessa. Nós temos aqui a nossa lição de número 13 e nós já falamos o título da lição, certo? E o texto principal, ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20 e no versículo 31, que ele diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, tendo crendo, tenhais vida em meu nome. Então, o próprio texto principal ele já está dizendo a respeito da nossa aula completinha que a gente vai ter aqui. Então, se você aí tem alguma dúvida de que Jesus é o Filho de Deus, eu acho bom você ter a sua fé alimentada, porque de fato ele é o Filho de Deus. Ele verdadeiramente é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ao longo da nossa lição, a gente vai estar vendo aí a respeito de tudo isso, da incredulidade das pessoas que não aceitam o fato de Jesus ser o Filho de Deus, de outros tipos de filosofia que acreditam que Jesus ele é um simples homem que veio na Terra e que ele não tem nenhum tipo de divindade. Nós vamos aprender tudo aqui nesse vídeo. Então, se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ó. É rapidinho. Nos ajude aí a chegar à marca de 1000 inscritos nesse canal para a gente continuar aí dando prosseguimento nesse trabalho, tá bom? O resumo da nossa lição, ele diz assim, ó: não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Então, nós já começamos a nossa aula aqui de hoje levando uma marretada aí na cabeça, não é? Porque tem pessoas no meio cristão, no meio evangélico aí, que eles acham que pela sua intelectualidade, que pelo seu grau de instrução teológica ou filosófica, ou qualquer outra área aí do profissionalismo, ele acha que tendo bons argumentos, ele vai ganhar aquela pessoa, ele vai conseguir introduzir uma dose de fé na vida daquela pessoa. Mas não é assim que funciona. Se a sua vida não estiver cheia do poder do Espírito Santo de Deus, você pode até ganhar aquela pessoa por um certo tempo, mas ela não vai conseguir ficar te ouvindo. Porque eu falei aqui uma vez no vídeo anterior e volto a repetir aqui. Teologia sem a unção divina, sem a graça de Deus, ela dá sono, é cansativa, é maçante, fica chato a aula. Mas coloca um pouco de dose espiritual nas suas aulas. Seja cheio do poder de Deus e seja um teólogo para você ver qual será o resultado que você vai trazer para a sua classe. Então, o resumo da lição já está nos trazendo aí uma advertência muito importante. Não adianta a gente ser cheio do conhecimento bíblico se a gente não estiver cheios do Espírito Santo. Não terá efeito nenhum.
só será apenas a grau de conhecimento, a títulos de curiosidade. Enquanto isso, aquela pessoa não vai ter a sua fé alimentada. E isso nós vamos aprender aqui nessa lição de hoje. Ela também tem 3 objetivos. O primeiro dela é mostrar a incredulidade de Tomé. O segundo objetivo é explicar que a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias. E o terceiro objetivo é saber que a fé no Filho de Deus nos leva a ter a vida eterna. Então, fique conosco aí até o final dessa aula, que nós temos a certeza de que ela será de grande valia para a sua vida e também para a classe que você vai lecionar no próximo domingo, tá certo? O texto bíblico em classe, eu encerro esse trimestre falando pela 1000ª vez. Leia o texto bíblico em classe com seus jovens, para que eles entendam qual será a aula que será ministrada. Está em João capítulo 20, versículo 26 ao 31, e ele diz assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, olha que interessante isso daqui. Olha que informação muito bacana você vai poder compartilhar com a sua classe aí neste domingo. Vocês vão poder dizer para eles que os 7 sinais que João escreveu no seu livro foram fundamentais para provar que de fato Jesus é o Filho de Deus. E mesmo assim, Tomé não estava acreditando nesse fato. E aí João encerra no verso de número 31, dizendo que estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. No 30, ele fala que Jesus ele operou muitos outros milagres na presença deles. Porém, eles não foram escritos neste livro. Porque se fossem escrever todas as coisas que Jesus operou no livro, não caberia. Porque foram muitos milagres. Aí você se pergunta, tá, mas por que colocou só esses milagres? Porque esses milagres declaram de forma clara a evidência de que Jesus ele é o Filho de Deus. E ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Tá certo? Essa lição também ela é dividida em 3 subtópicos, tendo o tópico de número 1 dizendo a respeito da incredulidade de Tomé. E no parágrafo 2 ele diz assim: Não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo, único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse texto ele está inserido no Evangelho de João, capítulo 16, no verso de número 8 e de número 10. Mas olha o que o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 1. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, ó. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o Evangelho de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Olha que importante essa informação que a gente tem aqui, porque vocês sabem quem foi o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, homem eloquente, estudioso, bem letrado. Tem pessoas aí, historiadores, que falam que o apóstolo Paulo ele era advogado, outros falam que ele era que ele era um juiz, que ele era um doutor da lei da época. Então, nós entendemos que se o próprio apóstolo Paulo ele não foi usando a sua sabedoria humana para pregar a respeito do Evangelho de Cristo, quem dirá nós? Querer aí se alimentar de filosofias mundanas para poder levar entretenimento para a igreja, achando que as nossas palavras persuasivas, ou palavras bonitas, ou até mesmo eloquentes, vão salvar alguma pessoa que está lá. De forma nenhuma. Você quer poder no seu sermão? Você quer poder na ministração da palavra que você vai pregar? Seja cheio do poder de Deus. E principalmente, pregue a respeito do Evangelho de Cristo e este crucificado, que é o que nós acabamos de ler aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Anote isso daí e leve para os seus alunos, porque esse Tomé, ele não acreditou no que os discípulos estavam falando, sendo que ele tinha ouvido do próprio Jesus que ele seria morto e ao 3º dia ele ressuscitaria. Então, nos nossos meios atuais que estamos vivendo, existem muitos pregadores por aí que já abandonaram a presença de Deus. Presença essa
que pode trazer vida para as pessoas que estão morrendo no pecado. Então, não sejam como um desses pregadores que estão perdidos, que estão se preocupando apenas com conhecimentos humanos e não levando mais a pregação do evangelho puro e genuíno nos púlpitos das igrejas. É por isso que a gente vê por aí as igrejas muito inchadas, igrejas aí que já não tem mais a presença de Deus, que eles têm que criar aí muitas formas de distração para que as pessoas cheguem lá dentro e se sintam à vontade, se sintam bem, não com a presença de Deus, mas com as inúmeras atrações que eles criam dentro da igreja para poder prender a atenção do povo. Sendo que, se um dia acabar a energia, se um dia não tiver mais esse entretenimento nessa igreja, não segura o povo. O que segura o povo dentro de uma igreja simples, que pode não ter um equipamento de som de última geração, que pode não ter ali sistemas de luz, data shows e etc., outras inúmeras aí aparelhagem aí que pode segurar essas pessoas. Igreja simples que não tem nada disso e segura muita gente. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está naquele lugar. Porque lá ainda é pregado a respeito da cruz, é pregado a respeito do evangelho, é pregado a respeito da salvação em Cristo Jesus. E é isso que tem que ser a nossa base. É isso que tem que ser a nossa fé. Então, se você está muito preocupadinho aí, muito preocupadinha a respeito de conhecimentos gerais aí para poder pregar a respeito do evangelho, cuidado. Isso é bom? É muito bom você ter conhecimento. É muito bom você estudar, você estar cheio de sabedoria. O próprio Salomão, ele declara isso. Busque a sabedoria como você busca o ouro. É muito importante a gente ser sábio. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é de buscar a presença de Deus. Senão a gente vai ser como lata vazia, que só bate de um lado para o outro e faz barulho. E não tem efeito nenhum, está totalmente vazia. Então, cuidado com as filosofias. Cuidado com a doutrina do legalismo que está invadindo as nossas igrejas. Não seja como Tomé, tá certo? Com isso aqui a gente encerra os tópicos de número 1, o subtópico 1, 2 e 3, porque ele engloba totalmente esse assunto que eu acabei de falar a vocês. Falando a exigência de evidências, a rejeição do testemunho e no poder do Espírito. Então, cuidado, busque sabedoria, leia bons livros, mas, porém, tenha embasamento bíblico para a sua ministração. Não fique buscando alternativas, achando que você achou aí a roda, que você descobriu a roda. Não, o evangelho ele já está em nossas mãos. O que cabe a nós é ser cheios do Espírito Santo para poder pregar a respeito da palavra de Deus e tirar o drogado das drogas, tirar a prostituta da vida de prostituição, tirar a pessoa que é viciado em cachaça, cigarro. E não vai ser a nossa força, não vai ser as nossas palavras, vai ser a pregação do Evangelho. Quando a gente prega o Evangelho no poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai agir na vida daquela pessoa. Então, se fosse pela nossa força, se fosse pelo nosso jeito, a Cracolândia já não existiria mais. Porque quantos pais aí já tentaram ir buscar os filhos na Cracolândia e não conseguem segurar? Por quê? Porque a palavra dos pais não fazem efeito. Mas seja cheio do Espírito Santo e pregue a palavra de Deus da forma que ela tem que ser pregada para você ver os frutos que você vai colher na sua vida ministerial, tá bom? Então fica com essa palavra aí para a gente pular para o tópico de número 2, que ele diz a respeito da incredulidade e heresias. E ele começa dizendo assim, ó: a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias. Você muito provavelmente já deve ter conversado com alguém que um dia já foi da igreja e hoje já não é mais, e quando você vai falar a respeito da Bíblia, aquela pessoa fala assim, mas se for ver muito bem, não é bem assim que está escrito lá, porque no original, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a pessoa começa a criar heresias dentro da própria Bíblia para poder rebater a veracidade das Escrituras Sagradas. Então, tome cuidado com a incredulidade. Hoje em dia está muito fácil a respeito da gente obter conhecimento através da internet. Tem um tema que você precisa buscar, você faz uma pesquisa ali, rapidinho você acha. Mas tenha cuidado com quem escreveu, da onde que veio, sempre busque saber a fonte daquilo que você está buscando, para que você não caia aí em ciladas, em heresias, para que você não perca a sua fé que está baseada na palavra de Deus, tá bom? O subtópico de número 2, ele vem dizendo a respeito do gnosticismo, que ele fala que os gnósticos interpretavam as escrituras sob forte influência da filosofia. Então percebam, nos tempos de Jesus, logo após a sua morte e ressurreição, já estava tendo uma distorção a respeito de quem era Cristo. Por que isso? Por causa das filosofias que já existiam bem antes de Jesus. Então tomem cuidado com os livros de filosofia que você estuda na sua faculdade, na sua escola, para que eles não deturpem a sua fé
embasada na Bíblia Sagrada. Você sabia que muitas pessoas, muitos jovens da nossa igreja, quando vão para a faculdade, eles se afastam da fé, eles se desviam da fé, porque eles não acreditam de forma tão veemente na Bíblia Sagrada. Eles dão crédito mais nos livros de filosofia como Karl Marx e diversos outros filósofos que existiram por aí do que na própria Bíblia. Então tome cuidado, não deixe a sua fé ser abalada por esse tipo de filosofia ou até mesmo gnosticismo, tá bom? Que o nome do Senhor seja glorificado aí na sua vida e que Ele te guarde desse tipo de heresia, tá certo? E no tópico de número 3, ele vem trazendo aí a respeito da fé no Filho de Deus. E os seus subtópicos ele diz que Jesus é o Cristo, crer para ter a vida eterna e a extraordinária revelação. O ponto central desses tópicos aqui, ele diz assim: a fé perfeita em Jesus consiste na certeza de que Ele é o Filho de Deus, que se encarnou para redimir a humanidade perdida. Então percebam que isso fique muito claro na sua mente. Ah, por que Jesus ele veio para o mundo? Para que Ele pudesse nos dar vida e vida em abundância. Porque se não fosse Jesus, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós estávamos perdidos. E aí você pode se perguntar, pode vir uma pergunta filosófica aí na sua mente. Ah, mas se Jesus veio, por que ainda existe tanta maldade no mundo, existe tanto sofrimento? E eu explico para você. O sofrimento existe, a maldade existe, porque essas pessoas estão longe do evangelho da salvação. Essas pessoas estão longe do Cristo verdadeiro, que veio, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas eu garanto a você que se um dia essa pessoa que pratica maldade, essa pessoa que pratica grandes atrocidades, ela se achegar perto do Evangelho, perto de uma Bíblia como essa, e começar a fazer uso do que está escrito aqui, a vida dela é transformada automaticamente. Faz um teste. Você provavelmente já ouviu falar dessa seguinte forma: jogue uma Bíblia no meio de uma penitenciária e veja a transformação que vai começar a ocorrer dentro daquele lugar. Então, não são as palavras do pregador, são as palavras da Bíblia, que quando ela entra na boca do pregador, ela sai como flecha, e essa flecha ela tem ponto certo. E sabe para quem é? É para os doentes, para os fracos, para os viciados, para aqueles que não têm força nenhuma. E isso não sou eu que estou dizendo, não. Foi o próprio Cristo que disse que Ele veio para os doentes, para os enfermos, para as pessoas necessitadas. Então eu declaro na sua vida, se você está passando algum tipo de enfermidade, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ah, e você pode falar, Ele vai me curar? Ele pode te curar sim, mas ainda que Ele não te cure, se você morrer com essa tua enfermidade, você vai ter uma esperança de uma vida eterna. Você vai reinar com Ele na glória. Jesus, Ele é suficiente, Ele é plenamente capaz de tirar você das drogas, do crack, da cocaína, da maconha. Ele é capaz de tirar você da cachaça, da vida de prostituição, do tráfico. Ele é capaz de fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi para isso que nós fomos chamados, para apregoar a respeito da salvação em Cristo Jesus. E só a salvação com arrependimento eficaz na obra salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele não morreu por você à toa, ele tem uma grande obra para poder realizar na sua vida. E por fim, nós chegamos aí ao final de mais um trimestre, do primeiro trimestre aí de 2022 da nossa classe Jovens. E eu declaro na sua vida aí que esse novo trimestre que vai iniciar será um trimestre de muito renovo na sua classe, na sua vida espiritual, que as pessoas venham sentir Deus através da sua vida, que a sua classe venha crescer na graça e no conhecimento de Deus. E não se esqueça, se você não se inscreveu, se inscreve aqui e nos ajude a chegar aí à marca de 1000 inscritos, tá bom? Até a semana que vem, com o início aí do nosso novo trimestre, com o tema O Perigo das Tentações. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até uma próxima.